Todos nós, enquanto humanidade, estamos inseridos dentro de um inconsciente coletivo. Só que algo que eu descobri há pouco tempo é que esse inconsciente ele tem 3 níveis, sabe? Ele tem o inconsciente coletivo pessoal e individual de cada um, tem o inconsciente coletivo familiar e social e tem o inconsciente coletivo da humanidade, que é muito difícil escapar desse, né? O primeiro inconsciente, que é o inconsciente coletivo nosso, pessoal, é onde estão os nossos traumas, é onde estão as nossas crenças e dificuldades que a gente foi aprendendo a respeitar. Então, desde a nossa vida lá intrauterina, a gente começa a nutrir esses padrões e esse inconsciente coletivo individual. A gente consegue ressignificar, olhar para ele, trabalhar emoções. E aí você vai para o segundo nível aí de inconsciente, que é o familiar. As constelações sistêmicas trabalham muito esse inconsciente. Quando a gente faz uma constelação, a gente consegue romper com crenças, dificuldades, escassez que os nossos familiares trouxeram. Sejam eles nossos pais, nossos avós, bisavós. Existe toda uma crença muito forte, cultural e sistêmica familiar. Que por mais que a gente tome decisões que a gente não saiba de onde vem, pode ser uma atitude de uma avó, uma fala de uma tia, mesmo que você não tenha convivido com essas pessoas. A genética está aí, a epigenética tem como comprovar, inclusive, isso. Mas não é só uma questão genética. Tem esse armazenamento nessa nuvem, como se fosse uma nuvem, sabe? De dados, que a gente fica fazendo download inconsciente. E tem esse terceiro nível aí de inconsciente coletivo da humanidade, que é de onde a gente traz todos os símbolos, todos os arquétipos. Então, lá está o símbolo, o que é mãe, o que é o herói, o que é ser filho, o que é ser esposa, talvez. Então, é muito difícil para a gente criar uma vida fora desses níveis de inconsciente. Você já deve ter ouvido por aí que a gente vive só 5% do tempo e 5% do total da consciência acordados. O resto, a gente vive como se fosse dormindo num transe profundo, não é isso? É justamente sobre isso que essas pessoas estão falando. Quando a gente está ali no piloto automático da vida, a gente toma decisões com base nesses dados que já existem, ou nossos, ou da nossa família, ou da humanidade. Então, tudo que já foi feito pelo ser humano, pensado, criado, está dentro dessa nuvem. O que acontece é quando a gente quer ter resultados diferentes daqueles que a gente vem tendo, a gente precisa buscar de um lugar diferente daquele que a gente vem buscando. E isso só pode acontecer por meio da consciência. Não tem como a gente repetir esses padrões, histórias que já foram vividas e esse script continua rodando pra gente, só que são resultados finais, talvez histórias de amor, de propósito de vida, de carreira, profissão, de saúde. São todos roteiros e scripts que talvez a gente não queira mais para nossa vida. E a gente só consegue ficar um pouquinho livre disso tendo consciência. Eu vou dar 4 dicas para que você saia desses inconscientes coletivos e crie a partir da consciência, a partir da sua própria escolha de vida. A dica número 1 para você sair desse feitiço coletivo é observar sem julgar. Quando a gente coloca consciência, ela vai dissolvendo todos esses nós, ela vai dissolvendo esses emaranhados. Não é criar resistência e, por exemplo, no almoço de família lá do domingo, você ficar julgando mentalmente as pessoas com raiva. É observar. Talvez o comportamento de familiares que sejam diferentes do seu. Observar sem julgar é muito difícil, porque a gente cresceu em uma sociedade que julga muito. Mas é só observar, e talvez esse observar seja até um gatilho que vai trazer dores, emoções. E não interagir com essas emoções. É você dar um passo para trás e só observar elas passando. Você vai ver sua mente falando um monte de coisa sobre as pessoas, sobre as situações. E você fica no momento presente, consciente, e você vai começar a ver que elas vão perdendo força. Essas emoções, elas vão passando como se fosse uma nuvem no céu.
E você vai sentir de fundo uma paz do momento presente. A segunda dica é você se reconectar com a sua essência real, meditando, praticando a presença, principalmente não se identificando mais com os papéis que o ego cria. E um papel que o ego gosta muito é o papel de vítima, né? Ele consegue restabelecer a sua identidade nesse papel. Então, se você começar a prestar atenção, sempre vem à tona um fundo de vítima, um pano de fundo onde a vítima é o protagonista. E novamente, você ali observando, silenciando, essa potência do ego vai começar a perder força. Acesse o campo original de cocriação. O que isso significa? Significa que quando você vai para o ponto zero ou para o momento de presença e você identifica que você está indo ali para um comportamento, para um padrão, tomando uma decisão que você não quer mais. A gente vive muito sob a influência de arquétipos, sabe? Que são imagens universais. O arquétipo da mãe perfeita, que faz tudo pelo filho, se coloca sempre em segundo plano, isso causa muita dor. Muitos arquétipos. Então, quando você sente que já está indo para aquele papel, né, desempenhar aquela função que já não serve mais, e pode ser o de vítima novamente. Quando você sente assim que a vítima está acionada, e você já vai falar, isso acontece sempre na minha vida. Poxa, meu casamento é assim, porque eu sempre atraí relacionamentos difíceis. Quando você vê que está indo para esse lugar de vítima, você fala, opa, não, aqui não. Aqui eu escolho ser o protagonista, a protagonista da minha vida. E eu trago para mim 100% da responsabilidade de tudo o que me acontece. Só de você já ter consciência disso, as coisas já começam a mudar. E aí você começa a virar. Você começa a olhar sob uma outra perspectiva para todos os seus relacionamentos, como protagonista dessa vez. E a quarta dica é você criar a partir da consciência e sair definitivamente do ego. O ego é um sistema que foi implantado para que a gente sobrevivesse, perpetuasse a espécie. Só que ele está meio desatualizado, vamos dizer assim. A gente ainda precisa dele, ele tem um papel muito importante na nossa vida aqui enquanto seres humanos. A gente não pode deixar que ele faça downloads desses inconscientes, desses níveis de inconsciente e acabe decidindo a nossa vida por nós. Porque quando a gente não pega na mão ali a direção das nossas escolhas, o ego vai fazer isso. E ele vai buscar de comportamentos, padrões que já aconteceram no mundo, na sociedade, na sua família. Então, quando você está em piloto automático, o ego está tomando decisões. Você já deve ter ouvido falar da Matrix emocional, mental, que a gente vive numa Matrix. Então, se a gente vive numa Matrix, vamos pensar assim que o ego é a chave principal. Ele é o programador dessa Matrix. Quando você consegue sair dele, nem que seja por um segundo, por um instante, você pegar ele no pulo, te contando histórias que não são reais, você já saiu da Matrix. A dificuldade que a gente tem é fazer isso o tempo todo. Mas é aquela questão do hábito, sabe? A gente começa um pouquinho, com práticas, com alguns exercícios. E quando a gente está numa situação que a gente não quer mais viver, a gente faz qualquer negócio, não é? Então, começa a observar, começa a se auto-observar. Começa a observar o ego. Você vai ver que você não é ele.